Graça e paz, queridos, amém. Vamos abrir a palavra no livro de Mateus, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do versículo 14 até o 17, tá bom? Diz assim a palavra: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Queridos, essa meditação, nesta manhã, no nosso culto, me veio de um texto, de um livro que é uma psicóloga americana, mas ela mora lá em Dubai, e ela escreveu um livro que tem como título, mas isso foi já em 2017, Um Novo Você para um Novo Ano. Um novo você para um novo ano. Ou seja, não adianta, Nós adentramos 2021. Mas como que nós estamos? Como que está o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas atitudes para com relação ao Senhor? Por isso, o título desse livro me chamou muita atenção. Um novo você para um novo ano. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele reflete realmente isto. Quando os discípulos de João, e esse é o contexto que precisamos entender, eles chegam para Jesus e falam: olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus fala: não, eu estou com eles agora e tal, mas chegará o momento em que eles terão e eles irão jejuar. E aí então Jesus fala assim: não adianta, não põe remendo novo num pano velho, não se põe vinho novo em odres velhos. Naqueles tempos não tinha uma garrafa, um vasilhame como temos hoje, então era colocado o vinho, o odre era feito de couro, de animal, e lógico, o vinho novo tinha que ir para o odre novo, porque enquanto o vinho vai fermentando, aquele couro, aquele odre, ele também ia tendo a sua elasticidade, vamos dizer assim, e aí, então ambos se conservavam. Mas aí então Jesus fala assim: se vier o vinho novo, mas o odre for velho, ele perdeu a elasticidade e ele não vai conseguir reter o vinho novo, porque o vinho novo ele é fermento. Ele traz uma revolução, ele traz uma transformação. Então, queridos, para o ano novo nós precisamos ser odres novos. Porque o vinho novo Deus sempre tem. O que está faltando é odres. Quando Jesus também fala da grande seara, ele fala: a seara é grande e tal. A seara é grande, tem muita coisa a fazer e tal. O que está faltando é obreiros. Então, nós precisamos entender isso, queridos, para sermos realmente odres novos para o vinho novo. Esses dias, talvez aqui muitos já ouviram falar, tem aquele livro, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, enfim, esta igreja do pastor Rick, no ano passado, já vamos falar, ano passado, 2020, diante de toda a pandemia, a sua igreja fica localizada na Califórnia, em Los Angeles, e ali houve restrições tremendas, como nós aqui. Mas ele falou assim: olha, nós temos um objetivo de estarmos nos reunindo no templo para adoração. Esse é um dos objetivos que ele disse que tinha e tem.
Mas ele falou assim, nós podemos continuar de uma outra forma, continuar trabalhando para o Senhor. E, queridos, ele fala assim, de março até dezembro, eles levaram 80 pessoas diariamente aos pés do Senhor Jesus. Sem ir ao templo, sem estar ali, sem estar naquela forma religiosa que muitas vezes nós nos apegamos. Então, eles levaram 16 mil pessoas aos pés de Jesus, de março a dezembro. Enquanto outras igrejas estavam ali, brigando com o governo da Califórnia, brigando com o governador, brigando com as prefeituras, enfim, tantas aquelas coisas, eles resolveram, nós somos odres novos para o vinho novo e vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Como, queridos? Isso pertence a Deus. O que eu quero colocar aqui, queridos, é que nós precisamos realmente ser novos para o ano novo, porque senão nós continuaremos realmente a repetir modelos como sempre o fizemos. Foi o que Jesus falou aqui para esses discípulos, foi a obra de Deus para o povo de Israel quando saíram do Egito. Enquanto o Egito não saiu deles, eles não puderam realmente entrar na terra prometida. Os 40 anos na escola do deserto foi para levá-los a uma nova mentalidade. E por isso aquela geração velha não pôde entrar na terra prometida, porque eles não quiseram se tornar odres novos, não se tornaram odres segundo o coração de Deus. Então, amados, nós precisamos realmente para o ano novo, precisamos de sermos novos também. Há um autor que ele escreveu um livro chamado O Paradoxo do Tempo, e ele diz que muitas vezes nós vivemos ou presos ao passado, ou viciados no presente, ou refém do futuro. Queridos, nós não podemos ficar nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos realmente buscar sempre o novo de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, para o dia de hoje, para a nossa geração, para este momento, para a nossa cidade de Maringá, para a nossa igreja, como igreja metodista nessa cidade, o que o Senhor tem para nós, porque existe um plano geral de Deus, mas existe um plano particular de Deus para cada uma das pessoas. Então, muitas vezes, queridos, nós não entendemos nem o plano particular de Deus para as nossas vidas, como que nós vamos entender o plano coletivo de Deus para a igreja. Como povo de Deus, precisamos, queridos, ser odres novos para realmente recebermos o vinho novo do Senhor. Alguém escreveu que as mudanças são inevitáveis, ou seja, elas vêm, elas acontecem, e nós precisamos estar atentos. Mas ele diz assim, embora as mudanças sejam inevitáveis, as nossas decisões precisam ser uma escolha nossa. Ou seja, as coisas acontecem, mas a decisão, o que você vai tomar como posição diante das coisas inevitáveis que acontecem, depende de você. Qual é a nossa decisão? E alguém escreveu também que não há uma mudança mais simples e rápida do que aquela que nós eliminamos, e aí que me chamou a atenção, hábitos negativos e necessidades superficiais. Queridos, muitas vezes nós temos isso, hábitos negativos que precisam ser mudados. Aí entra o vinho novo do Senhor para que nós possamos ser transformados. Mas aí ele fala também necessidades superficiais, porque muitas vezes nós achamos que temos tantas necessidades, mas são necessidades superficiais. Nós precisamos escolher, e como diz o Senhor Jesus para aquele jovem rico, uma coisa te falta, uma coisa só. Ou seja, entrega tudo para mim. Se entregue totalmente a mim e eu vou fazer coisas novas. Amados, o problema aqui não só dos discípulos de João, mas também o problema dos fariseus é que Jesus trouxe uma proposta totalmente e inteiramente nova, que simplesmente eles não poderiam se habituar a ela, eles não queriam se moldar a elas. Foi o que Nicodemos disse naquele discurso com Jesus, naquela conversa com Jesus. Ele diz, como eu posso, sendo velho, voltar para o ventre de minha mãe? Muitas vezes, queridos, também nós agimos assim. Nossa mente, ela perde logo a capacidade da elasticidade e deixa de aceitar o novo de Deus.
nós nos moldamos realmente naquilo e permanecemos naquilo. Como diz um autor, a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E nós nos fechamos para o vinho novo de Deus. Mas para que haja vinho novo, eu preciso ser um odre novo. Ou seja, aqueles aqui, não era simplesmente uma questão de jejuar ou não jejuar. O que Jesus está colocando, a sua proposta inteiramente nova é: lei ou graça? O que você vai viver? Pela lei ou pela graça? A graça nos capacita a fazermos a exigência da lei, mas a lei nunca nos trará a graça proveniente da obra da cruz. Então, mas nós precisamos estar atentos. E aí, muitas vezes, queridos, diante dessas novidades, da novidade de Deus, nós muitas vezes nos amedrontamos. E um autor diz: nunca devemos ter medo de pensar com ousadia, através da presença do Espírito Santo em nós. Somos guiados às verdades inesgotáveis de Deus. Queridos, as verdades inesgotáveis de Deus. Muitas vezes, queridos, nós conhecemos meia dúzia de coisas sobre o Senhor e achamos que é tudo isso. Mas existem as verdades inesgotáveis de Deus. William Barclay, no seu comentário sobre esse texto, queridos, ele diz assim: como que nós nos tornamos odres velhos? O vinho novo é para odres novos, então nós temos que romper com esse odre velho e falar: Senhor, faça-nos de novo. Quais seriam as características dos odres velhos? E ele diz: a mesmice de pensar que não se abre para a possibilidade do novo de Deus. Ou seja, a mesmice de pensar, ou seja, nós pensamos sempre da mesma maneira e não conseguimos pensar o que poderia ser na presença de Deus. É o que os discípulos, queridos, quando há a transformação ali, a multiplicação dos pães, o Jesus pergunta assim: dê a eles, para comer. E aí eles falam: Senhor, onde nós vamos comprar pão? Onde vamos conseguir dinheiro para isso? Isso é uma mentalidade do odre velho. Porque ele não consegue ver que está diante do Senhor da vida e da morte. Ele não consegue ver que está diante de um Senhor que pode transformar todas as coisas. Por isso, então, ele começa a pensar a partir da sua própria limitação, e não a partir da possibilidade que há em Deus, através dos milagres e maravilhas que ele pode fazer. Os velhos hábitos também, queridos, nos tornam odres velhos. Os velhos hábitos que perpetuam a mediocridade, se fechando às grandes possibilidades em Deus. E aqui, entenda, queridos, aqui eu estou usando a palavra mediocridade no sentido abaixo da média. Nós já comentamos aqui, o pastor já comentou em várias mensagens aqui o ano passado, se nós podemos frutificar 30, 60 ou 100, você se contenta com 30? Se você é um odre velho, querido, você fala: 30 está bom. Mas se você é um odre novo, você fala: há possibilidade de 100. E nós vamos correr a proposta do Senhor e vamos buscar o objetivo de 100. Se 100 é possível, por que eu me contento com 30? Então isso é a mentalidade do odre velho. Outra coisa, queridos, diz o círculo vicioso de agir. Perceba isso, queridos, o Barclay diz: o vício um círculo vicioso de agir sem orar, sem refletir primeiramente na palavra do Senhor, buscando a vontade específica de Deus para a situação. Ou seja, mas muitas vezes nós vamos fazendo as coisas, vamos tal, e depois nós lembramos: Senhor, eu fiz esse negócio, abençoa. Ore antes. O círculo vicioso, querido, de agir sem orar e refletir, primeiramente buscando a vontade específica de Deus para aquela situação, para aquele momento. Amados, novas situações vão exigir novas estruturas. E nós precisamos realmente deixar o Senhor nos estruturar como o seu templo, fazer novas todas as coisas, porque o vinho novo está aí, o que falta é odres novos. Nunca, amados, devemos temer os métodos novos. Ou seja, queridos, Deus tem sempre o novo, e o novo de Deus é sempre melhor. Lembre-se quando o Senhor ele transformou a água em vinho.
Aquela pessoa que não sabia falou assim: esse vinho é melhor do que todos que tinham aqui. Mas quando o Senhor faz, é muito melhor do que você possa pensar ou imaginar. E aí então, amados, alguém diz assim: qual que é o momento que nós precisamos mudar? Ele fala assim: quando nós começamos a dizer, então esse é o momento de mudar, né? Quando nós começamos a dizer, sempre fizemos assim, é a melhor razão para a mudança. Ele diz, quando você começar, mas nós sempre fizemos assim, é o grande momento para a mudança. E o outro momento ele diz assim, também se você falar assim, nós nunca fizemos deste modo, então ele diz, este é a melhor razão para tentarmos fazer diferente. Então perceba, queridos, eu não vou ficar, nós sempre fizemos assim, ou nunca fizemos isso, não. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Porque se o Senhor quiser que nós façamos alguma coisa, a maneira, os métodos, os recursos, tudo que for necessário, virá dele. Mas muitas vezes, queridos, nós sempre fizemos assim, ou nunca fizemos assim, são ações limitantes, que nos impedem de avançarmos para o novo de Deus. Nós precisamos, queridos, ter um coração mais sensível para ouvirmos o falar de Deus, deixarmos o coração endurecido. O coração endurecido, queridos, é uma doença terrível e um fardo difícil de carregar. Mas, infelizmente, queridos, nós vemos muitas pessoas. O pastor foi no cardiologista, né, pastor? Vamos no cardiologista, que é o Senhor, para ver se o nosso coração não está endurecido. Para ver se não tem alguma coisa entupida. Porque muitas vezes, querido, nós estamos ainda vivendo, nós estamos respirando, mas tem uma certa dificuldade para orar, tem uma certa dificuldade para fazer a vontade do Senhor, mas o vinho novo é para odres novos, e o Senhor quer renovar-nos a cada momento. Então precisa um novo você para o ano novo, queridos. Nós adentramos já o ano novo, mas tem um novo de você, tem um novo de mim. Qual a novidade de Deus em mim para este momento? Eu estava lendo, queridos, alguns tipos de felicitações, né, que se fazem, né, para o ano novo. E eu lembrei aqui de um texto, né, que Tolstói, um filósofo, um escritor, ele vai fazer uma felicitação de ano novo para uma pessoa. E ele diz assim, imagine alguém falar isso para você: mais uma vez te felicito pelo ano novo, não te desejando felicidade, porque a palavra felicidade não significa e não quer dizer nada, mas desejo que o ano que vem não traga novas tristezas, mas pelo contrário, consolos que você ainda não experimentou. Mas quando nós temos um vinho novo, nós temos consolo de Deus que ainda não experimentamos. Talvez, amados, ainda tenhamos algumas dores do ano passado, mas existe um novo consolo de Deus para nós. Deus é um Deus de eterna consolação. Também um autor, queridos, falando sobre a questão do ano novo, Chesterton, ele diz o seguinte: o significado do ano novo não é começar outro ano, mas é ter uma alma nova. Não é começar um outro ano, mas é ter uma alma nova. Porque, queridos, quando eu li aqui de Chesterton, eu lembrei, né, que o salmista diz: por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Queridos, será que para o ano novo nós temos uma alma nova, uma alma agora que está, vamos dizer assim, amansada pela graça de Deus, uma alma que se aquietou pelo poder de Deus? Chesterton diz que nós precisamos não de um ano novo somente, mas de uma alma nova. E aí C.S. Lewis, falando sobre a questão do ano novo, ele diz: existem coisas muito melhores à frente do que qualquer outra que deixamos para trás. Existem coisas muito melhores à frente do que as deixamos para trás. Por quê, queridos? Porque nós não estamos mais presos ao passado, porque nós não somos viciados no presente, porque nós não somos refém do futuro.
nós estamos vivendo no tempo do hoje, no Kairós de Deus. Nós não estamos aí 3 de janeiro de 2021. Nós estamos no Kairós de Deus. E é o Kairós de Deus que traz a erupção do vinho novo, que rompe com odres velhos, mas traz a nova orientação do Senhor. E é por isso que o Senhor diz, eu preciso de odres novos. Amados, que sejamos esses odres novos. Muitas vezes, queridos, no mês de janeiro, na antiguidade, esse mês era dedicado a uma divindade. Por isso que eu falo, nós vivemos no Kairós de Deus. Nós não estamos em janeiro, nós estamos no Kairós, no tempo de Deus. Fala-se dessa divindade que é representada com um portão, aonde a pessoa, essa divindade tem 2 faces, uma olha para o passado, outra para frente, uma para trás, outra para frente. Queridos, não adianta nós começarmos o ano novo se nós não terminamos o ano velho. Deixe as coisas ficarem para trás. Podemos dizer, queridos, que para que haja ano novo, precisa haver uma transição. No livro de Provérbios, queridos, capítulo 18, versículo 15, fala que nós precisamos ser esses odres novos, termos a mente aberta. Na Bíblia Viva, queridos, Provérbios 18, 15 diz, a mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e o seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Provérbios 18, verso 15, Bíblia Viva. Mas será que neste novo momento, agora, nós estamos buscando realmente ter sabedoria do Senhor? Odres novos precisam de sabedoria do Senhor. Estamos abertos para receber o conhecimento de Deus, e o ouvido aberto às novas ideias de Deus, ou ainda ficamos, sempre fizemos assim? Por que fazer de outro jeito? Alguns pastores mais antigos diziam, você quer matar uma igreja? Comece com essa frase, sempre fizemos assim. Deus tem o novo para nós, queridos. Para sermos odres novos, queridos, nós precisamos da criatividade de Deus. Quando você lê em Efésios, queridos, capítulo 3, versículo 10, me chama a atenção quando o apóstolo Paulo fala assim, para que a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus se manifeste. Ou seja, Deus tem muitas formas, queridos, mas um só objetivo. Mas são muitas formas que Deus tem para levar a sua verdade, para se fazer conhecido. Por isso, queridos, quando eu falei no início aqui, lá o pastor Rick, da igreja, Igreja com Propósito, ele falou assim, não podemos ir ao templo, mas vamos continuar na nossa missão. Levando 80 pessoas por dia. De março até dezembro, 16 mil novas pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Queridos, quando eu li isso aí, eu me envergonhei. Falei, Jesus, como que eu sou odre velho ainda? Como a minha mente ainda é fechada. Como eu penso muito pequeno ainda. Manifesta a tua misericórdia, porque misericórdia o Senhor tem a cada manhã, ela se renovou. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós não percebemos isso. A misericórdia do Senhor se renova e é o motivo de não sermos consumidos. Porque se ela não tivesse renovado, queridos, nós seríamos consumidos por causa da nossa mediocridade, por sermos odres velhos, por não entendermos a multiforme sabedoria de Deus. Também, queridos, Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz, Deus concedeu um dom a cada um de vocês. Devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da multiforme graça de Deus. Ou seja, queridos, Deus tem muitas maneiras de manifestar a sua graça, o seu favor imerecido.
Como que nós, queridos, estamos lidando com esse Deus criativo, esse Deus que transforma todas as coisas? Muitas vezes, queridos, nós vivemos numa rotinização, uma repetição das mesmas coisas. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, mesmo por caminhos que ainda não conhecemos. Precisamos, queridos, da criatividade de Deus para sermos odres novos e vivermos realmente através do vinho novo que Ele tem. Uma outra coisa, queridos, que como odres novos nós precisamos é convicção. Convicção. Convicção, queridos, é a disposição de defender aquilo que nós acreditamos. Pedro também fala assim que eu tenho que saber explicar àqueles que me perguntam qual a razão da minha fé. Qual a razão de nós mantermos a fé, mesmo nesses dias difíceis? Qual a nossa razão de estarmos na vida da igreja? Qual a razão de continuarmos lendo a palavra? Qual a razão de continuarmos a sermos igreja, o corpo vivo de Cristo? Queridos, nós precisamos ter uma constância na nossa vida cristã. Não podemos ter aqueles altos e baixos. Tem dia que você acredita em tudo. Acredita que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas há dias que nós não acreditamos que Deus pode fazer coisa alguma. Nós precisamos do equilíbrio da fé, queridos. Nós precisamos ter uma constância na vida cristã. Ou seja, essa constância vai vir, queridos, primeiro, quando nós aceitarmos inteiramente o senhorio de Cristo. Tua vida não te pertence, a minha vida não me pertence. A igreja não é nossa, a obra não é nossa. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor na tua família, Ele é o Senhor do teu trabalho, Ele é o Senhor de tudo quanto você fizer. Você, como odre novo, percebe isso diariamente? Ou em alguns momentos fala assim, não, agora eu vou dar um jeito na coisa. Agora eu vou resolver, eu tenho um plano, eu tenho uma cartinha na manga, eu sei como fazer e vou fazer. Amados, nós precisamos realmente ter convicção do senhorio de Jesus. E a segunda coisa, que você tem convicção, a segunda coisa é viver de acordo com o senhorio do Senhor. Viver de acordo. Queridos, uma das coisas que mais me impressiona é uma experiência que Pedro teve, está registrado no livro de Atos, quando ele tem uma visão, ele está em oração, perceba isso, ele está em oração, e ele tem uma visão dos animais descendo, né, num lençol, e ele ouve a voz do Senhor dizendo, mata e come. Perceba isso, está em oração, tem uma visão, ouve a voz do Senhor. E quando o Senhor diz, mata e come, a expressão de Pedro é essa, de modo nenhum, Senhor. Não adianta orar, não adianta ter visão, não adianta escutar a voz do Senhor, se nossa expressão for, de modo nenhum, Senhor. Isso é ser odre velho. E o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro para que ele pudesse ser um odre novo. Amados, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, na tradução Tebe, diz o seguinte, sem hesitar, continuemos a afirmar a nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Então eu tenho que ter convicção, queridos, sem hesitar, continuemos a afirmar a nossa esperança, e a nossa esperança é Cristo. A fé genuína, queridos, ela gera em nós uma viva esperança, que nada nem ninguém pode tirar. Por isso que o salmista diz, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra ruja, ou transtorne, eu tenho uma viva esperança. Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho uma viva esperança. Abacuque, ainda que a figueira não floresça, entre parênteses, eu tenho uma viva esperança. Amados, nós precisamos ter essa certeza. No Salmo 48, versículo 14, queridos, diz assim,
O salmista está falando sobre uma cidade fortificada e ele faz uma comparação que essa cidade fortificada é o Senhor. Então ele expressa no capítulo 48 de Salmos, versículo 14, ele diz: este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele nos conduz além da morte. Este é o nosso Deus para todo sempre. E Ele nos conduz, mesmo que a morte chegar, a morte não terá a última palavra. Queridos, Jesus, Ele entregou a sua vida, Ele se entregou até a morte e morte de cruz. Mas Jesus não se entregou à morte, por isso Ele ressuscitou. Ele se entregou até a morte e morte de cruz, mas não se entregou ao poder da morte. O poder da morte foi aniquilado. Há uma canção que diz assim, queridos, uma canção antiga, um hino, diz assim: através da sua presença, Senhor, temos alegria em abundância, grande contentamento e uma viva e vigorosa esperança. Eu gosto dessa palavra, queridos, porque muitas vezes a gente fala assim, alegria, né? Mas tente você expressar essa palavra assim, contentamento. Até o falar é diferente. Contentamento. Nós temos, queridos, grande contentamento, né? Eu estou contente, eu estou satisfeito, porque, como Paulo diz, eu aprendi a ser um odre novo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Amados, cada ano traz uma nova possibilidade de crescimento. E nós vamos crescer se nós formos odres novos, porque o vinho novo do Senhor virá. Qualquer que seja, queridos, os nossos desejos e aspirações para este ano, que sejamos fortalecidos, queridos, em Deus, que confiemos a Ele cada uma de nossas inquietações, e que estejamos sempre atentos ao falar de Deus. Não importa as suas aspirações, mas busque força em Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. Confie a Ele todas as inquietações do seu coração. Como diz um autor, diz assim, que reconheçamos que a nossa verdadeira força está somente em Deus. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade do Pai Celestial, entendendo o ano novo como uma nova oportunidade de vivermos pela fé. E aí então, queridos, sendo odres novos, o vinho novo do Senhor virá para nós. E aí então, queridos, nós poderemos ter aquela palavra de Isaías, capítulo 43, versículo 19, como uma realidade nas nossas vidas. E é interessante, queridos, porque Isaías fala assim, o Senhor dizendo para o povo naqueles dias, eram dificuldades que existiam naqueles momentos, eram lutas que existiam naqueles momentos, mas aí então o Senhor fala, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Quando nós somos odres novos do Senhor, queridos, nós entendemos que Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Ele faz porque Ele é o nosso Deus. Feche os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Um novo você para um ano novo, queridos. Esse é o desafio. Nós somos convidados para uma corrida da fé. E nesta corrida da fé, queridos, como odres novos, nós acreditamos que Deus transformará o deserto em um jardim fértil. Que o Senhor realmente abençoe ricamente você, para que você seja novo para o ano novo. Para que todos nós sejamos os mais abençoados para abençoar este ano. Para que este ano novo, com vidas novas, seja o ano frutífero, aonde nós vamos buscar o 100 de Deus e não nos contentarmos com o 30. Mas acima de tudo, queridos, não perca, como diz a palavra,
Deus colocou em nós a semente da eternidade. Por mais coisas que aconteçam, queridos, viva na expectativa da volta de Cristo. Cristo voltará para levar os odres novos, para vivermos inteiramente numa novidade de vida. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Reconhecemos o muito que o Senhor tem feito por nós. Continua fortalecendo a tua igreja, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.